Graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus sobre a vida do rei Davi. E essa história, ela se inicia a partir do capítulo 16 do livro de 1 Samuel, onde ali o Senhor ordenou a Samuel que ungisse a Davi. E assim foi feito. E como todos sabem, existia um rei chamado Saul. Saul, porém, ele foi rejeitado por Deus por causa da sua desobediência ao Senhor. O coração de Saul já não vivia alinhado com Deus, aliançado com a sua palavra. Ele fazia o que queria, exercia ofícios que não era para ele exercer. E certos ofícios, até sacerdotais, que não era para ser feito por um rei. Então, Deus já havia rejeitado aquele rei por causa da sua desobediência. E toda desobediência, ela gera perdas e percas. E Saul, diante de Deus, ele já tinha perdido o seu reinado. E Deus disse: olha, Samuel, eu quero que você vá até a casa de Jessé e unja um dos seus filhos, porque foi eu mesmo que escolhi. E assim sucedeu, como todos sabem a história. E Davi, ele foi ungido rei de Israel, diante do seu pai e dos seus irmãos. Mas a história não termina por aí. A Bíblia relata que Davi, apesar de ter sido ungido rei, ele voltou para pastorear as ovelhas do seu pai, porque foi lá onde Deus o encontrou. Como assim Deus o encontrou? Porque o coração de Davi estava alinhado com a sua palavra. O coração de Davi era voltado para o Senhor. Davi, todos os dias, ao pastorear aquelas ovelhas, ele comparava Deus como seu pastor. Está lá no Salmos de número 23. E Davi, ele segurava aquelas ovelhas, protegia aquelas ovelhas, e ele atribuía a Deus como Deus também o protegia. Então, o coração de Davi, ele era aberto para aprender, para aplicar no seu coração. E todos os dias ali ele adorava. Todos os dias ali ele louvava o seu Deus. Ao contrário do outro rei. Então, depois da unção, Davi, ele não foi em busca daquilo que foi determinado. Ele não foi tratar diretamente com Saul, não. Também ele não ficou parado, ele continuou no seu trabalho antigo. Mas, em nenhum momento, ele foi atrás de Saul, falar que Deus o ungiu como rei, não se comportou como autoridade, apesar de estar na unção de Deus, mas ele foi buscar a Deus voltando para o pasto. E ele entendia de ovelhas. E foi ali que Deus o preparou para uma grande liderança, que era ser rei em Israel. Nem sempre, quando Deus nos chama, é hoje que vai se cumprir. Nem sempre, quando Deus nos chama, devemos chegar e dizer: olha, Deus me chamou e aqui é meu lugar, você não está mais em cena, e sabotar aquelas pessoas. Não, não é assim com Deus. Primeiro é a unção, para poder chegar no propósito. Aí vem os processos. E foi assim que aconteceu na vida de Davi. E Davi foi muito perseguido para poder chegar lá. Mas, na verdade, aquelas perseguições, elas serviram
para que Davi amadurecesse e chegasse aos propósitos divinos. E às vezes a gente acha, né? Ah, mas Deus nos chamou, Deus disse que era para eu estar aqui, Deus disse que esse era o meu lugar. Na verdade, tudo pertence ao Senhor. Ele apenas nos escolhe, nos unge, nos faz passar por alguns processos e depois chega o tempo em que Ele nos coloca lá, sem precisar a gente brigar por espaço, sem precisar a gente brigar por algo. O próprio Senhor, quando estamos alinhados certo com Ele, em obediência à sua voz e à sua palavra, o próprio Senhor se encarrega de preparar todo o cenário dos seus propósitos e nos colocar lá, sem precisar a gente gritar, sem precisar a gente brigar, sem precisar a gente sabotar, puxar tapete de ninguém. O tempo de Deus, quando Ele chega para nossas vidas, Ele chega numa grande alegria, numa grande vitória. E muita gente às vezes não entende isso. Ou às vezes acha que você saiu de cena e que pronto, Deus não tem mais nada na vida daquela pessoa, Deus não falava isso. Muitas das vezes precisamos ser como Davi. Voltar aos pastos verdejantes, para ali meditarmos, buscarmos a sua face, nos alimentarmos, aprender com Ele, para poder estarmos prontos para assumir o propósito pelo qual nos foi outorgado. E para isso também nós precisamos buscar o fruto do Espírito. E precisamos também orarmos, estudarmos a sua palavra e também aplicar em nossas vidas. Então foi assim que aconteceu com Davi. O chamado de Deus na vida dele não fez com que ele fosse brigar pelo ofício com outro rei, mas o fez voltar a aprender nos pastos. E às vezes muita gente não entende. Se Deus tem algo na tua vida, Ele vai preparar o lugar, vai preparar o dia certo. Não precisa você sabotar ninguém, não precisa você brigar por espaço. No tempo certo, o Senhor, Ele vai preparar pessoas que estejam em conexão com a tua chamada, porque nem todo mundo está conectado à nossa chamada. Mas Deus, Ele coloca pessoas que estejam em conexão com a tua chamada, com a tua unção, com os teus propósitos. No tempo certo, o Senhor, Ele vai preparar todo o cenário. E assim, no tempo certo, será estabelecido aquilo pelo qual Ele te chamou. Depois iremos para a parte 2 desse vídeo. Deus os abençoe.